Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 13, versos 8. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, a tua direção sobre esta palavra. Nos orienta, nos ensina, Pai querido, nos dá a tua direção na noite de hoje, para que possamos entender e compreender, Pai querido, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor quer trazer para cada um de nós na noite de hoje. Eu te peço agora, Jesus, e eu te agradeço. Em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. A igreja pode sentar. Um versículo bem conhecido, e hoje eu estava buscando em Deus, assim, pedindo a Deus, Senhor, o que eu vou trazer de mensagem hoje, né? Dia das Mães, um dia alegre, um dia, né, toda a família se reúne, né? Ainda quem tem mãe, né? Graças a Deus, aquele que tem, aquele que não tem, né? A gente não pode fazer nada, mas é um dia alegre, um dia festivo. E Deus me deu esse versículo. Eu estava buscando alguma coisa, procurando assim, né, o que eu ia trazer. Então Deus me deu esse versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu conheci esse versículo quando eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade eu conheci esse versículo. E nunca mais esqueci. Jesus é o mesmo ontem, quer dizer, aquilo que ele foi lá no passado, aquilo que está na Bíblia, aquele Jesus que nós lemos, as histórias dele, né? Os milagres que ele fez, as curas, libertações, aqueles que ele ressuscitou, e até aquelas passagens que diz que nem tudo que Jesus fez está escrito na Bíblia, porque senão livro nenhum iria, né, conseguir ter tudo escrito, porque Jesus fez muito milagre durante esses 3 anos que ele teve na terra. Mas esse mesmo Jesus que fez tanto milagre no passado, é o mesmo Jesus de hoje. É o mesmo Jesus que continua fazendo milagres nos dias de hoje. Tem muita gente, irmãos, que acha que Jesus Cristo, ele fazia milagres só lá no passado. Tem muita gente que acha que os milagres de curas, de libertações, pertenciam somente aos discípulos lá no passado. Porque Jesus, naquela época, estava começando a igreja, aqueles homens andaram com Jesus, acabou os discípulos, acabou os milagres, os discípulos morreram, acabou tudo, né? Tem gente que acha assim. E hoje Jesus cura se quiser. Se Jesus acordar de boa veia, né? Se hoje Jesus acordou alegre, então ele vai curar alguém. Se Jesus não acordou, não cura. Mas é assim mesmo, tem gente que pensa assim, né? Ah, Jesus cura se quiser. Ah, Deus faz o que quer. Ah, é a vontade de Deus. Não é nada disso. Jesus é o mesmo ontem. Aquilo que ele fazia ontem, ele continua fazendo hoje. E a palavra de Deus diz que ele vai continuar fazendo eternamente. Então não é só até o dia da vinda dele, não vai ser eterno. Sempre. Sempre Jesus vai ser o mesmo, ele não vai mudar. A palavra de Deus é afirmativa, não é mentirosa. Não vai haver mudança. Sempre Jesus vai ser a mesma coisa, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, o mesmo Salvador, aquele que te salva, aquele que te cura, aquele que te liberta, aquele que, né, aquele que te faz tudo. Então sempre Jesus vai ser o mesmo. Mas vemos de que muitos não conseguem ver isto em Jesus, né? Por quê, irmãos? Basta nós olharmos um pouquinho as Escrituras para nós analisarmos. Por que muitas pessoas não conseguem receber o total de bênção muitas vezes? A gente tem falado isso sempre, vou continuar falando enquanto Deus me der vida. Eu creio que Deus, o dia que Deus me levar, se o Senhor não vir, até esse dia alguém vai subir nesse lugar e que vai continuar pregando. Se não for eu, vai ser um dos irmãos que estão aqui, que na hora que subir aqui nesse altar, também vai continuar pregando a mesma coisa. Se você for uma outra igreja que fala do nome de Jesus, fala do poder do Senhor, que reconhece, né, o poder da palavra do Senhor, vai pregar a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus é o mesmo. Não muda. O que ele foi no passado, ele é hoje e vai ser no amanhã, né? Sendo que o amanhã não existe, né? Existe sempre o hoje. Tem muita gente que diz assim, não, mas amanhã não tem, porque amanhã já passa a ser hoje. Depois da manhã também passa a ser hoje. Então não existe, é só uma forma de você falar amanhã, né?
porque o amanhã na realidade não existe. Jesus vai ser eterno, sempre agindo da mesma maneira e sendo sempre da mesma forma. Vamos lá para o Salmo 23, que é o salmo que faz direção da nossa igreja, né? O salmo que foi o slogan que Deus nos deu para a nossa igreja. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui o salmista Davi, ele já sabia sobre isso. Então ele dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bom, ele reconhecendo isto, sabendo que Jesus Cristo era o Senhor e nada iria faltar, ele já sabia, então, aquilo que, né, o Senhor ia ser naquela época, ia ser depois, ia ser no futuro. Nós sabemos hoje que Jesus, ele não muda, ele é a mesma coisa, ele não vai deixar faltar nada, né? Tudo aquilo que nós precisamos receber, ele vai nos dar. Vamos para o livro de Isaías, um pouquinho antes ainda, né? Aí o salmista Davi, que nós vimos aí, depois de Isaías, né? Capítulo 53 do livro de Isaías. Isso aqui foi escrito 730 anos antes de Cristo vir ao mundo. Já havia essa profecia sobre Jesus. Diz assim no versículo 1: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante a ele, como raiz numa terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando com nenhuma beleza, havia o que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dor, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Então, veja só, Jesus é o mesmo. Ele já era o mesmo antes de nascer na terra, antes de ele vir. O profeta já falava sobre o Senhor. Antes, olha, 730 anos antes. É o que diz, né? Antes de vir ao mundo, antes de Jesus nascer. O profeta Isaías já falava: olha, esse Jesus que daqui um tempo vai nascer, que demorou um bocado, né? 700 e poucos anos depois, né? Ele já falava como era Jesus. Então, era exatamente isso. Desprezado e rejeitado entre os homens. Muita gente hoje ainda despreza Jesus. E muita gente ainda hoje rejeita Jesus. Muita gente hoje diz que conhece Jesus, mas despreza e rejeita. Muitas pessoas hoje colocam um Deus no lugar de Jesus. Coloca um ser superior, entre aspas, né? Acha essa pessoa no lugar de Jesus. Ah, eu conheço Jesus, eu adoro Jesus, Jesus é meu Deus, mas eu sou devoto a tal coisa. Devoto a fulano, devoto a ciclano, devoto a fulano ou ciclana. Quer dizer, coloca Jesus de lado. E olha o que o profeta Isaías já falava aqui, 700 e poucos anos antes, né? Que ele seria rejeitado entre os homens. Ele seria desprezado. Mas ele seria o homem que teria que padecer no meu lugar e no teu lugar. E diz aqui: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As pessoas rejeitando Jesus, e ele tomou sobre ele as enfermidades daqueles que o rejeitam, né? Ele foi oprimido, aflito e foi ferido por aqueles que rejeitam ele. Foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, isto é, por todos aqueles que rejeitam o Senhor. E ele não mudou até hoje. Não mudou. O mesmo Jesus que estava sendo anunciado lá, quando nós vimos agora, através do salmista Davi, né? O meu Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse mesmo Senhor
É falado aqui com o profeta Isaías, né? Que ele seria muito para que hoje nós tivéssemos vida. Ele seria, vamos dizer assim, transpassado por todas as transgressões que nós fizemos, né? Ele seria aqui moído por todas as nossas iniquidades, e ainda vai além. O castigo que nos traz a paz hoje foi tudo sobre ele. Ele recebeu tudo isso. E mesmo assim o povo rejeita Jesus. Mesmo assim, ainda pessoas rejeitando Jesus. Mas o bacana é que Jesus não mudou nem um pouquinho, irmãos. Ele continua sendo a mesma coisa. Antes, olha, anos antes dele nascer, né? Antes dele descer do pedestal de Deus, porque como Deus ele estava lá no alto, ele desceu de lá, se tornou, né, um homem normal como nós, como a gente diz, um Jesus, um Deus, né, que se tornou um homem normal como nós, morreu numa cruz por nós e não mudou, irmãos. E se nós formos olhar a história de Jesus, nós vamos ver que ele veio morrer por um povo, e esse povo ainda coloca ele na cruz e crucifica Jesus ainda. Se nós olharmos a história, todo mundo conhece, sabe que na hora que houve uma oportunidade do povo parar e reconhecer Jesus, houve uma oportunidade do povo parar, né, e reconhecer o erro que estava cometendo, não foi assim que aconteceu. Eles gritavam bem alto, solta Barrabás, mas Jesus crucifica. Era para Jesus ter mudado, né? Ali já era para Jesus ter mudado. Ah, não, eu não vou morrer para esse povo, de jeito nenhum. Alguém morreria aqui, irmão? Você veio para salvar, veio para curar, veio para libertar o povo, aí chega na hora o povo, em vez de dizer, ah, bom, vamos aceitar o libertador, não, crucifica ele. Quem é que ia ter coragem de dizer, não, pode deixar? Ainda pedir para Deus, ainda para o Pai, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. É difícil. Mas esse mesmo Jesus, ele foi lá no passado, né? Ele continua sendo hoje a mesma coisa. Vamos lá para o livro de João agora, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Olha, o mesmo Jesus que era anunciado lá no passado, que não ia te deixar faltar nada, nem para mim, nem para você. O mesmo Jesus que foi anunciado também lá no passado, que ele viria morrer no meu lugar e no teu. E ele continua sendo o mesmo. O mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, foi ali, né, escorraçado, bateram nele, cuspiram nele, fizeram tudo e mais um pouco. Ele continuou sendo o mesmo Jesus. Agora vamos lá para o Evangelho de João. Aí Jesus morre, né, na cruz do Calvário. Vocês conhecem a passagem, desce no inferno, tira aqueles que estavam lá no sofrimento, né? 3 dias depois ele volta, e agora ele está subindo novamente para a casa do Pai. E nessa volta ele diz assim para todos, versículo, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha bem, irmãos, o mesmo Jesus aqui, ó, a mesma coisa. Então, ele vem, morre e não fica brabo com ninguém, não fica triste com ninguém, não guarda rancor de ninguém, né? E aqui ele diz assim, ainda eu vou preparar um lugar para vocês ainda. Então ele continuava sendo o mesmo Jesus. O mesmo Jesus, né? Aqui vai além. Ele diz aqui no versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isto eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então o mesmo Jesus continua afirmando, continua sendo o mesmo. Vamos lá para o capítulo 15, no versos 14, onde diz o quê? Vós sois meus amigos se fizeres o que eu mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha só,
o mesmo Jesus, ele chama então agora as pessoas de amigos. Olha, não quero que você seja o meu servo. Na realidade, irmão, Jesus podia exigir que nós fôssemos, né, servos. Ele podia exigir, não. Eu vim morrer na cruz, fui rejeitado, fui isso, foi aquilo, fizeram um monte comigo, então agora vocês vão ser meus escravos, vocês vão ser... É ou não é? Podia ou não podia? Eu sou Deus, vocês vão ter que fazer o que eu quero, agora vocês vão ter que comer na minha mão. Jesus podia ter feito isso, mas não. Ele diz assim, não quero que você seja o meu servo, quero que vocês sejam meus amigos. Olha que Jesus maravilhoso, né, irmão? Você vê quanto que Jesus é bom? Como Jesus é maravilhoso? E ele vai além aqui ainda. Isso aqui é importante para todos nós. Versículo 16. Não foste vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, na realidade, tem mais isso ainda. Não foi nós que escolhemos servir o Senhor. Não foi, ninguém está aqui na igreja porque eu resolvi vir para a igreja, eu resolvi mudar minha vida, bababá. Não, nada disso, irmão. Todo mundo fala assim, mas na realidade não foi nada disso. Na realidade foi Jesus que escolheu cada um de nós. Nós apenas aproveitamos o barco andando. O convite de Jesus veio, aí como nós já estávamos passando uma situação de luta, de dificuldade, que é isso que acontece na maioria das vezes, né? Então já pegou o barco andando, opa, está aqui, Jesus está me convidando, então agora vou aproveitar o embalo e vou nessa para mim resolver minha vida. Mas na realidade, ninguém veio alegrinho, eu vou servir Jesus, né? De maneira nenhuma. Quem veio é porque foi chamado, escolhido. Tem mais isso ainda, olha bem. Irmãos, isso aqui, ó, esse versículo era para todos nós que servimos ao Senhor, agradecer a Deus todos os dias pela manhã de joelhinho dobrado. Sabia? Não era nem para dizer muito obrigado, Jesus, era para dobrar o joelhinho todo dia de manhã e dizer assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu, porque tem muita gente aí fora que não foi escolhido. Os irmãos sabem disso. Eu vejo assim, tem pastor que diz assim, não, todos vão se salvar. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Porque se fosse assim, então aquela parte da palavra que diz assim, um vai estar no telhado, o outro não, um fica, um está dois no campo, um vai, outro fica, então essa palavra eu jogo fora. Nem todo mundo vai subir. Por quê? Porque nem todo mundo é escolhido e nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer. Tem gente que está morrendo, está com o pé na cova, recebe um convite de Jesus e diz, não quero, vou continuar do jeito que eu estou, vou continuar na minha religião, vou continuar do jeito que eu conheço, e vai perder a salvação, não é mesmo? Mas Jesus não muda, ele continua sendo o mesmo, e ele diz aqui, não fosse vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então você pode agradecer a Deus todos os dias. Essa é uma das maiores certezas que você é uma pessoa salva. Se você ainda tinha um pouquinho, uma pitadinha de dúvida, será que eu estou salvo mesmo? Não. Que de vez em quando a gente faz umas coisas que não agrada a Deus, você pensa, você age, você comete alguma coisa, será que é por causa disso que eu não recebi minha bênção? Será que eu fiz isso, por isso que Deus se afastou de mim? Não, irmão, não esquece tudo isso. Primeiro, foi o Senhor que te escolheu. Se Ele te escolheu, pode ter certeza que você é dele. Se você foi escolhido, você está ouvindo a palavra, você está buscando conhecer o Senhor, então você já é separado por Ele. Não é mesmo? E sendo separado, você vai ser uma pessoa salva. Não existe esse negócio de dizer assim, poxa, mas eu orei a Deus e não recebi minha bênção. Eu orei ao Senhor, tenho orado a Deus e não consigo receber. Agora eu pergunto para os irmãos, o que eu faço com os versículos que eu li agora? O que eu faço com esses versículos? Jogo fora? O que eu faço, varão? Jogo fora esses versículos? Não tem serventia para nós? Vamos lá para o livro de Marcos. Finalzinho de Marcos. 16, 17. 15 e 17, espera um pouquinho. Eu sempre confundo esse versículo aqui. É 16, 17. Diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal nenhum. E se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que nós fazemos com esses discípulos, com esses versículos? Rasgamos, jogamos fora também, varão? Jesus é o mesmo. Olha só, ele falou essas palavras lá no passado. Ele disse essas palavras. Os sinais vão seguir aqueles que creem, vão acompanhar aqueles que creem. Quem que crê em Jesus aqui? Todo mundo crê? Tem alguém que não crê aqui, irmão? Tem? Todo mundo crê em Jesus? Então, todo mundo crê. Então, o mesmo Jesus que foi anunciado lá para o salmista Davi. Isso que eu não quis ir um pouquinho mais além na Bíblia, né? Eu comecei por ali. Mas, não podia ir lá para Gênesis. Capítulo 3,15, lá nós já vamos ver falar sobre Jesus já. Lá em Gênesis. É verdade. Mas eu comecei ali no salmista Davi, para vir para continuar, senão nós ia passar um tempão aqui falando. Foi anunciado lá. Depois nós vimos o profeta Isaías também falando sobre Jesus. Daí nós vimos um pouquinho para frente sobre Jesus. Vimos o próprio Jesus falando. E agora nós estamos vendo uma promessa do Senhor. Espera um pouquinho. E essa promessa foi só para aquela época? Só para os discípulos da época? Tem muita gente aí que não conhece. A Bíblia está falando abobrinha por aí. Sabe? E muitas vezes tentando fazer a cabeça daqueles que servem ao Senhor. Cheio de fábulas. Olha, aqueles milagres eram o tempo dos discípulos, o tempo do Pedro, do Paulo. Hoje não, hoje Jesus cura se quiser. Porque não conhece a palavra de Deus. E se nega a conhecer. E entra naqueles famoso versículozinho que está lá em Oséias. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E ai de você que nega o conhecimento. Tem gente negando o conhecimento. Porque não tem coragem de assumir a palavra de Deus em sua vida, então começa a negar. E querendo passar isso para os outros. Por quê? Porque é frouxo. Eu digo frouxo porque a palavra de Deus diz que eu tenho crente frouxo, não tem coragem de se assumir como filho, não tem coragem de se assumir como escolhido, não tem coragem de se assumir como separado de Deus, não tem coragem de se assumir como povo santo e sagrado de Deus, e começa a contar história para os outros. Ah, eu não é assim, você também não pode agir assim. Conversa furada. O que eu faço com os discípulos, os versículos que estão na Bíblia? Jogo fora? Não posso, né? Nós temos que assumir esses versículos. Se ele fala que os sinais iriam acompanhar aqueles que crescem, no nome dele poderia se expulsar demônio, curar enfermos, né, e falar novas línguas. Então é o mesmo Jesus, que não mudou. É o mesmo Jesus, que continua sendo o mesmo, aquele mesmo Jesus que foi no passado e é nos dias de hoje. O que falta, irmãos, muitas vezes para todos nós? Entendermos uma coisa só. Livro de Lucas, capítulo 24, verso 45. Livro de Lucas 24, 45 diz assim: então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus estava já para subir aos céus. E o que ele fez? Ele pegou os discípulos, abriu o entendimento deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. Talvez os discípulos até Jesus está para ir embora, subir aos céus, os discípulos também estavam perdidos, como muito crente no dia de hoje. Segue a Jesus, vem para a igreja, faz propósito, faz isso, faz aquilo, mas não recebe nada. Ora, Deus não recebe nem a cura de uma unha encravada. Nada. Senhor, mas o que está acontecendo, Senhor? O irmão chegou ontem na igreja, a irmãzinha chegou ontem, recebeu a cura disso, recebeu a libertação disso, recebeu aquilo outro, e eu nada. Não faz 20 anos, 30 anos, irmão. Por quê? Porque ele não compreendeu nada ainda. Não compreendeu as Escrituras. E tem muita gente aí, irmãos, que achando que entende tudo. E dizendo, não, os milagres já foi naquele tempo, hoje não. O que eu faço com mais um versículozinho? Hoje Deus me deu esses versículos, me pôs tudo na minha cabeça para trazer para a igreja. Abra lá a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1. 5, 6. Ou 6 ou 7. Espera um pouquinho. 6 e 7. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. 6 e 7. Diz assim: e nos constituiu reis e sacerdote para o seu
para o Deus e Pai, e a Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Amém, Jesus? Vamos voltar um pouquinho mais aqui ainda. No versículo 5, diz assim: é da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É o mesmo Jesus, né? E nos constituiu reis e sacerdote para o seu Pai, Deus. É o mesmo Jesus. Vamos lá para 3,15 de Gênesis, nós vamos ver que Deus diz que ia mandar um libertador, que seria Jesus. Da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, Jesus Cristo. Aqui nós estamos no livro de Apocalipse, final de tudo. A hora que começou o Apocalipse, que já começou, e tem muita gente que não entendeu ainda, mas já está acontecendo muita coisa, Jesus ainda diz assim para você: eu te constituí rei e sacerdote nessa terra. Se ele te constituiu rei e sacerdote, e ele é o mesmo de ontem, hoje e vai ser eternamente, então a palavra dele é a mesma coisa, como foi no passado, no presente e vai ser no futuro. Aquilo que Jesus fazia, curando pessoas, libertando pessoas e dando a palavra dele, que no nome dele nós poderíamos curar a pessoa, libertar a pessoa, falar em novas línguas. Ele continua falando no livro de Apocalipse: eu te faço rei e sacerdote. Agora eu pergunto para os irmãos: o que é um rei? O que é o rei, irmãos? Eu, de vez em quando eu lembro disso aqui, e hoje Deus me deu de volta. O que é um rei? Rei fica se abaixando para qualquer coisa que se levanta contra ele. O rei pode não ter nem exército, irmão. Pode não ter nada, mas desde o momento que ele seja rei, ele não baixa a crista para ninguém. Já viu um rei baixar a crista para alguém, irmão? De maneira nenhuma. Rei é rei. Ele vai lutar pelo seu reinado. Ele tem uma coroa na cabeça. Tem mais um versículo, se não for para frente, que nós vamos ver. Jesus anda alerta: cuidado para ninguém tirar a coroa da tua cabeça. Tem ou não tem? Tem alguém que já perdeu a coroa, irmão? Não? Então tem que cuidar para não perder. Cuidar para não perder. Tem gente perdendo o bonezinho e acaba perdendo a coroa também. Né? Então, se o Senhor nos fez reis, o rei faz o quê? Rei dá ordens, rei cria leis, rei determina para as coisas acontecer, rei tem súditos, rei tem um reinado, né? Ele comanda. E o que o crente faz que não assume sua palavra, a palavra de Deus como rei ainda? Vem alguém, toma a saúde dele e ele baixa a cabeça. Pois é, vou ter que ficar assim. Vem outro, toma a prosperidade dele. Pois é, vou ficar assim. Que rei, que espécie de rei você é, irmão? Pergunta para o teu irmão: que espécie de rei você é, irmãozinho? Pergunta para o teu irmão: que rei você é? Que espécie de rei você é? É, irmão? É verdade. Você tem que muitas vezes... Por que às vezes eu brinco assim? Pergunto para o teu irmão: porque daí te alerta. Puxa, mas que rei que eu sou mesmo, né? Se o rei é um caroço de abacate, não tem uma brincadeira que fala aí fora? Geralmente ele fala para a criança, né? Se é homem, um caroço de abacate, ele fala para as crianças, né? Para os menininhos, né? É a mesma coisa. O crente é rei. O que ele é? Que espécie de rei você é? Um rei que está aceitando imposições inimigas sobre tua vida? Um rei que coisa ruim vai lá, decreta uma lei sobre você e você baixa a cabeça? Um rei que coisa ruim diz assim: não, você vai ficar doente o resto da vida, você vai ficar? Um rei que vai dizer, vem alguém e diz assim: você vai ter que tomar remédio o resto da tua vida, você vai ter que tomar? Um rei que você está passando uma necessidade financeira tremenda e vem alguém e vai dizer assim: você vai ficar cada vez pior e você vai aceitar? Espera de rei, você é. E tem mais uma. Além de rei, o Senhor diz assim: te faço sacerdote. O que é sacerdote, irmão? Sacerdote é líder. Eu sou um sacerdote nessa igreja. Sou um líder dentro da igreja. Todos que me aceitaram como pastor sabem que eu sou um líder. Não é porque eu estou orgulhando, não. É uma realidade. Se você vai numa outra igreja, tem um pastor lá, quem é que comanda aquela igreja? O pastor tal, ele é o anjo da igreja, ele é um líder.
Mas Deus não fez eu como líder, como sacerdote. Ele fez todos nós como sacerdote. Quem é o sacerdote na tua casa, irmão? É o vizinho ou é você? É o vizinho ou meu varão? Ou é você? Você? Então você é o sacerdote, então você é o líder lá. Amém? Quem é o sacerdote da tua casa, Daniel? Você ou é o vizinho? É você? Então você é o líder lá. Quem é o sacerdote na sua casa, irmã Márcia? É a irmã ou a vizinha? Então a irmã é sacerdote na sua casa. Todo mundo aqui é um sacerdote, é um líder. E se você é líder, irmãos, veja bem uma coisa. Quando você assume uma posição de líder, as pessoas vão atrás de você. As coisas têm que acontecer da maneira que você está liderando. Porque o líder não acontece por acaso. O líder acontece por quê? Porque ele é escolhido. Não tem esse negócio de líder querer ser líder na força. Ele pode tentar ser na força, mas logo vai haver uma revolta e esse líder já perde o cargo. Se levantar alguém, não, eu vou liderar esse bairro aqui. De repente, levanta-se algum ditador aqui, eu vou comandar esse bairro. Ele vai tentar comandar por um tempo. Logo, os vizinhos já se reúnem. Opa, aqui não, você vai mandar em outro lugar, né? Já vai acabar, vai perder o poder dele. Líder, as pessoas elegem. Jesus elegeu você a líder. Então você é um sacerdote, um líder dentro da tua casa. Se você é um líder dentro da tua casa, você tem que liderar os teus na presença do Senhor. Você tem que liderar a tua vida na presença do Senhor. Como rei, você tem que decretar as coisas dentro da tua casa. Você tem que decretar ordens dentro da tua família. Tem pessoas que não decretam a ordem na sua casa, na sua família, irmão. E se não decreta, começa a virar uma bagunça, uma baderna. Eu não estou dizendo que você vai chegar em casa, bater nos filhos, bater no marido, bater na esposa, fazer uma confusão. Não. Você tem que decretar as coisas de maneira certa, buscando a direção de Deus. Não pode você deixar as coisas aí de vento em popa e de repente quando você vê a tua casa está sendo destruída, a tua família está destruída. Não, irmão, você tem que começar a decretar bênção na tua casa. Você tem autoridade para isso. O mesmo Jesus, aquele Jesus do passado, que é o mesmo hoje, ele está junto com você e a palavra dele é a mesma. A palavra dele é mesmo, não muda em nada. Se não for para o livro de Malaquias, o que Deus diz? Eu não mudo. E o que Deus fala é a mesma coisa que Jesus fala. Ele é mesmo. Eu não mudo. Se ele não muda, irmãos, então ele não muda na forma de tratar conosco. Ele não muda da maneira que ele fala conosco, na maneira que ele trata conosco. Então, se ele está falando para nós que ele te faz rei, irmão, você tem que assumir tua posição como rei e parar de chorar pelos cantos. Assumir tua posição como rei dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, aonde você está. Não é com violência, não é na força. Não, a palavra de Deus diz que nós não lutamos contra a carne, e nem contra o espírito, mas contra as potestades, contra os espíritos do mal. Esse você pode agir com violência? Pode. Esse você pode pegar com força e arrancar da tua vida? Pode. Esse você pode dar ordem? Pode. Está vendo? Então, irmãos, tem duas situações que você tem que tomar posição para você mudar a tua história. Primeiro, lembre-se, você é rei. Na tua casa manda você. Na tua família manda você. No teu trabalho manda você. Amém? Segundo, você é sacerdote. Você é um líder. Quem é que está na igreja hoje? Quem é que serve a Deus da tua família aqui? É você? Então você foi escolhido para ser rei e ser sacerdote. Se Deus tivesse chamado um primo teu, uma prima, aí seria teu primo, tua prima, vamos dizer assim, que foi chamado. Mas por enquanto não, foi você, então é você que é o líder. Você que é o sacerdote. Você que é o rei. Então, depende de você. Depende de você as coisas acontecerem. Um dia o irmão Disseu falou a respeito do dia que acabou a luz, né?
Estava lá preparando o pão, preparando os doces, né? A irmã Gesiane já estava meio nervosa, né? Ninguém tira a razão dela, mas estava meio nervosa. Mas o irmão estava ali, ó, tomando uma posição do quê? Rei e sacerdote. Por que rei e sacerdote? Primeiro, enquanto a irmã estava lá nervosa, ele não estava preocupado com isso, ele estava sendo um líder, buscando Deus. Segundo, ele estava se colocando como rei, dando ordem. Vou contar até 7 para essa luz voltar. Irmão, parece loucura, mas é a realidade. Ele estava dando ordem. Até 7 eu vou contar, a luz vai voltar. Quando ele foi falar no 7, voltou a luz. Eu já usei teu testemunho já em culto que eu preguei aí. Irmãos, até os irmãos deram risada, mas é uma realidade. Se usou uma autoridade como rei, né? E usou também tua autoridade como líder. Você não se deixou abater. Porque se você tivesse entrado no mesmo embalo da irmã Gesiane, talvez você tivesse abatido um pouco, porque ela já estava nervosa. Não vem a luz, vamos perder tudo, mas não, você não se abateu. Você ficou firme, quietinho ali em nome de Jesus, eu busco o Senhor, Senhor, coloca tuas mãos, manda um anjo lá, e blá, 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 e aconteceu o milagre. O crente, quando começa a se abater, ele não está sendo líder. Quando ele começa a se entregar, ele não está sendo rei. Então veja só, as duas posições. Por que eu estou parando para falar mais em Apocalipse do que nos outros versículos? Por quê? Porque Jesus já estava sendo anunciado lá no passado o que ele seria. E esse mesmo Jesus veio para o presente no tempo dos discípulos, sendo o mesmo Jesus. Do tempo dos discípulos para cá, ele continua sendo o mesmo Jesus. Amanhã, irmãos, quando você acordar pela manhã, ele continua sendo o mesmo Jesus. Se Jesus nos der vida, se Deus nos der vida mais 20 anos, mais 50 anos, daqui 50 anos, ele vai ser o mesmo Jesus, as mesmas palavras, tudo aquilo que ele falou há 2000 anos, 3.000 anos, vai continuar a mesma coisa, ele não muda. Quem está mudando somos nós. Quem está mudando somos nós. Que não assumimos essa palavra dentro do nosso coração. Nós é que estamos mudando. Espera um pouquinho. Se o Senhor, não foi você que correu até o Senhor, não foi você que procurou Jesus. É claro que isso aí é vamos dizer assim, um entendimento distorcido. Todo mundo acha, pois é, eu estava passando uma dificuldade, passando uma luta, estava enfermo, estava isso, aquilo, corri para uma igreja, vim atrás de Jesus, Jesus, glória a Deus. Não, irmão, você não veio assim. Você pode ter pensado que veio assim. Você veio porque Jesus escolheu você. Que se Jesus não tivesse escolhido, você ficava doente, com problema, do jeito que você estava lá fora, e ia morrer do mesmo jeito. Sem Jesus. Mas se você veio, não foi porque você escolheu, você veio porque Jesus te escolheu. Ele escolheu você. Porque nem todo mundo vem doente para a igreja. Nem todo mundo vem com problema também. Tem muitas pessoas que vêm e vêm por amor. Como assim? Tem um monte de pessoas que vêm por amor, irmão. Não é todo mundo que vem só por causa da enfermidade, não. Só por causa que está passando luta, não. A maioria, sim. Mas muitos vêm porque querem servir ao Senhor. Porque amam o Senhor. Eu lembro uma vez nós fomos fazer um culto perto de Araucária, cidade industrial. E o pastor Gilberto nos levou para lá para ajudar, ele ia fazer uma peça nesse culto. E ele pediu para que eu trouxesse uma palavra e a Carmen cantasse uns louvores no tempo que eles iam se preparar, isso é, botar as vestimentas e tal, para vir fazer a peça. E a igreja superlotada, né? E daí ele me chamou para mim dar uma palavra enquanto a Carmen preparava o CD, e eu tinha gravado um CD com várias músicas para a Carmen, assim, um popurrí, como diz, né? 7 músicas, 7 hinos seguidos. E a igreja cheia. Do outro lado da rua, praticamente na esquina, bem pertinho, estava inaugurando um bailão, uma sociedade. E tudo bem, e o pessoal está lá, né, esperando para começar o bailão. E nesse momento, a Carmen começa a louvar na igreja. E todo mundo que estava nesse bailão, esperando para começar o bailão, começaram a ouvir, porque o som estava muito alto, começaram a ouvir. E começaram todo mundo a chegar na porta da igreja. E chegaram para o pastor, o que está acontecendo aqui, pastor? E a Carmen estava cantando aqueles hinos bem alegre, né? Uns vaneirão, uns hinos bem alegrão. E quando o mundo foi chegando devagarzinho. O que está acontecendo aqui, pastor? O que está acontecendo aqui, pastor? E foram se chegando. Daqui a pouco a igreja já estava lotada, socou de gente.
com um monte de gente em pé, com aquela gentarada, e a pastora dava risada, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Louvor. Então não foi gente doente, irmão. Estava todo mundo preparado para passar uma noite na festa. Uma noite de fervida, como diz aí fora. Mas na hora do louvor vieram tudo para a igreja. Aí naquela hora do louvor, terminou o louvor da Carmen, a Carmen cantou 8 louvores em seguida. Quando ela terminou de louvar, entrou a peça. E a peça falava exatamente do final dos tempos. Onde o pastor Gilberto ainda passava, se vestia como demônio, né? Como Satanás, acho que fez aqui uma vez, né? E ele todo de preto, e apaga a luz, deixa no escuro, e aí faz aquela encenação do final do mundo, e o Satanás levando as pessoas que não estão salvas. Irmão, aquilo deu um rebuliço tão grande na igreja, com a luz apagada, né? E ele vestido de capeta dentro da igreja, e aquela coisa feia, aquela coisa horrível, e aquela peça mexendo com o povo. Uma grande maioria daquele pessoal que estava lá no bailão, esperando para começar o bailão, se converteram. Levantaram a mão, eu aceito Jesus, caíram na real. Então nem todos vêm, irmão, só por causa da dor. Nem todos. E Jesus continua mesmo. Olha só, Jesus está lá, estava lá, curando, estava lá, salvando pessoas. Talvez aquelas pessoas que estavam para entrar no bailão nem sabiam que era um rei. Quem é que sabia aqui que era rei? Você sabia que você era rei, irmão? Ou de repente você só pensou que você era só você mesmo e acabou? Irmãos, você era rei. Jesus já tinha preparado uma coroa para você. Jesus já tinha preparado um cargo importante para você. Você é sacerdote também. Está vendo? Então deixa eu orar pelos cantos. Começa a dar ordem na tua vida. Tem gente que não dá ordem na sua casa, e aí quer que Deus faça alguma coisa por ele. Aí Deus diz assim, mas se nem você faz, quer que eu faça por quê? Primeiro, se fosse para nós buscarmos tudo em Deus, Senhor, endireite minha casa, o Senhor tem que endireitar. Senhor, endireite minha vida, o Senhor tem que endireitar. Senhor, me dá a cura, o Senhor tem que dar a cura. Então para que Jesus morrer na cruz do Calvário? Não precisava. Era só pedir para Deus e Deus fazia. Mas não, irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário, nos deu o direito, nos deu autoridade sobre todas as coisas. Imagina Adão, quando Deus falou para Adão, Adão, esse mundão todo aqui é para você, você vai comandar tudo, dar ordem, falar o que você bem entende, se quiser, aqui quem manda é você é o rei. Né? Dá nome para os animais, dá nome para as plantas, dá nome para as frutas. E o Adão começou ali, você vai ser vaca, você vai ser leão, você vai ser o porquinho, você vai ser o cachorro. E o que Deus falou assim? Está tudo debaixo da tua autoridade. Tudo. Você já imaginou se Adão pegasse, cada vez que ele fosse dar um nome para um animal, Senhor, posso dar um nome nesse bichinho aqui de cabrito? Senhor, posso dar um nome para essa bichinha aqui de galinha? Posso dar um nome para esse aqui de gato? Mas isso é uma incomodação tremenda. Deus ia se queimar com Adão. Dizer, mas eu não te dei autorização para você fazer? Então faça. É o que o povo está fazendo hoje. Senhor, dá para o Senhor libertar minha casa, minha família? Jesus, dá para o Senhor mudar minha vida? Irmão, Jesus não vai mudar a tua vida. Quem vai mudar a tua vida é você mesmo. É você. Quando eu tive um tempo no mundo, e que minha mãe falava comigo, Ricardo, vamos para a igreja, Ricardo, calma, não, agora não é a hora, não estava afim, não estava preocupado. Mas eu sabia que a hora que eu tomasse uma decisão, Deus ia agir na minha vida. Mas precisava o quê? Eu tomar uma decisão. Precisava eu querer mudar, eu mudar. Não era Deus. Se eu não quisesse, irmão, minha mãe ia estar orando até hoje e Deus não iria mudar. Eu estaria do mesmo jeito. É verdade. Mas chegou uma hora que, espera um pouquinho, eu já fui escolhido quando eu era criança. Chegou uma hora, agora está na hora de obedecer. Então eu tomei uma decisão e passei a servir ao Senhor. Eu resolvi mudar a minha vida. Eu resolvi mudar. Eu não gosto muito de contar meu passado, mas eu era um homem calmo, tranquilo, não mexia com ninguém, mas não mexesse comigo. Está aqui minha esposa, está aqui minha mãe, para contar quem eu fui. Não mexesse comigo. Eu era um homem quieto, pacato, mas se mexesse comigo ia pegar um trem de guerra pela frente. E é verdade, irmãos. Está aí minha mãe e minha esposa para contar. Se eu arrumasse uma confusão com um,
Eu mandava vir mais 5, 6, eu cansei de brigar com 5, 6, 8 homens, ria, eu dava risada, irmãos, e não queria saber o tamanho. Daqui a Carmen de prova, a Carmen sabe disso, a Carmen presenciou isso um monte de vezes. Eu não queria saber o tamanho, se era grande, era pequeno, tinha 4, tinha 5, tinha 6, eu ria disso. Mas um dia eu pensei, digo, não, pera um pouquinho, eu estou caminhando para um lado errado, eu estou indo para o inferno desse jeito. Vou mudar. Depois que eu vim para Jesus, se os irmãos tivessem noção de quantos homens me provocaram para encrenca, eu perdi a conta. O irmão Valmir é prova, o irmão Valmir chegou a ver dentro da igreja. Homens querendo me chamar lá para fora, vamos lá brigar. Vamos lá, pastor, vamos lá, dando uma de galo para mim. Eu digo, ô Jesus Cristo, esse Ricardo já morreu, já não existe mais. É verdade. Esse Ricardo já foi. Mas agora, eu mudei. E se eu não quisesse mudar, irmãos? Pergunto para vocês, se eu não quisesse mudar, eu seria o mesmo Ricardo antigo. Talvez hoje, talvez nem tanto mais hoje, porque eu já estou com uma idade, mas talvez eu seria o mesmo Ricardo ainda, meio louco da cabeça aí, fazendo besteira, procurando a morte, morrer para o inferno. Mas eu mudei, eu quis mudar, eu recebi o chamado. Senhor, o Senhor me escolheu, escolheu. Quer ver a oração que eu fiz quando eu fui atrás do Senhor? Eu falei, Senhor, o Senhor está me chamando? Então vou fazer o seguinte, eu vou vir até o Senhor. Se o Senhor tem alguma coisa para fazer na minha vida, começa já. Porque se o Senhor não tiver, eu volto para a vidinha que eu estava e continuo do jeito que eu estou. Porque eu não estou doente, eu não estou passando necessidade, eu não estou nada, estou tranquilo. O Senhor é que sabe, quer me aceitar? Eu entendi, foi o chamado do Senhor. Em menos de um ano eu comandava uma igreja. Menos de um ano. Eu não esperei 2, 3. Eu vejo pessoas, pastor, só tenho 5 anos de igreja. Só tenho 10 anos de igreja. Não estou preparado ainda. Não estou preparado ainda. Vai estar preparado quando? Eu com menos de um ano eu comandava uma igreja, irmãos. Não tinha um ano de fé. Eu comandava uma igreja. E eu vejo pessoas hoje que, mas não pode, tem que esperar 2, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Vai usar quando? Vai ser usado quando? Foi Jesus que me escolheu, Jesus escolheu você. E se Ele escolheu, Ele vai honrar você. Amém, Jesus? Se Ele escolheu você, para que Ele escolheu? Ele escolheu você apenas para ser só mais um na igreja, mais um para fazer parte, para ficar chorando, ouvido, azar, ouvido. Não é isso, varão? Será que Jesus escolheu cada um de nós, para a gente vir para a igreja, né? E chora, e chora, e chora. Não, Jesus não escolheu nada, ninguém para isso. Jesus escolheu você para ser rei. Coloca a tua coroa na cabeça e diga, eu sou rei. Diga para você mesmo, eu sou rei. Pode dizer agora, eu sou rei. Eu sou sacerdote. Eu sou líder. Porque assim Jesus me separou para ser. Amém? Então, quando você sair daqui hoje, você vai levantar a tua cabeça e vai dizer assim, eu vou sair daqui como rei, como rainha hoje. As irmãs vão ter que bater no peito hoje. Eu sou rainha. Pastor, mas é que a coisa não é bem assim, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, é assim sim. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai ter que te engolir. Você é rainha. E os homens vão ter que falar a mesma coisa os irmãos aí. Eu sou rei. Eu sou rei. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai ter que me engolir. Amém? Você é sacerdote. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai ter que te engolir. Não tem outro jeito, irmão. Não tem outra maneira. Foi Jesus que te constituiu rei e sacerdote. Não foi o homem qualquer. Não foi o pastor Ricardo que falou assim, olha, a partir de hoje, irmão de seu, você é rei. Varão, a partir de hoje, te faço sacerdote. Não, foi Jesus que fez. Viu, irmãos? Você é rainha. Não é só porque é o dia das mães, não, viu? Além de você ser rainha como mãe, você é rainha na tua vida. Comece a decretar ordens na tua vida. Comece a decretar para o teu corpo. Há muitos anos atrás, eu não estava conseguindo enxergar nem para dirigir. Já contei isso aqui, um tempo. Eu não estava conseguindo enxergar para dirigir. À noite, nem pensar. Eu não pegava carro de noite de jeito nenhum. Porque daí eu não enxergava nada. Como é que eu, de dia já não estava enxergando? De noite, então, não enxergava nada. Se chovesse, irmãos, eu não chegava perto do carro de jeito nenhum. Porque daí, um abraço, que daí eu não enxergava lá de uma vez.
Eu caí na real, pera um pouquinho, isso aqui não é de Deus. Estou vendo que a coisa está partindo para um lado errado. E eu comecei a determinar, comecei a orar e determinar. E aí caí na real, pera um pouquinho. O que comanda meu corpo? O que comanda o nosso corpo, irmãos? O que comanda? O cérebro. Os irmãos sabiam que o teu cérebro comanda o teu corpo? O teu cérebro dá ordem para todo o teu corpo. Se quer ver o teu corpo se movimentar, o braço, a mão, ó, eu estou movimentando a mão aqui. Se eu estou movimentando é porque o meu cérebro está dando ordem. Eu comecei a dar ordem para o meu cérebro. Parece loucura, né? Parece loucura. O Ricardo está ficando louco, dá ordem para o teu próprio cérebro. É assim que eu comecei. Cérebro, em nome de Jesus, abra minha visão. Eu não vou ficar mais assim. Comece a trabalhar na minha mente aqui e nos meus olhos. Eu quero que meus olhos se abram. Hoje eu dirijo à noite com tempestade, sem tempestade, com chuva, sem chuva, do jeito que vinha eu dirijo, irmão. Mas naquele tempo eu não conseguia dirigir mais. Está vendo? Eu comecei a dar ordem para o meu cérebro. Para o meu cérebro. Por quê? Porque o cérebro comanda o meu corpo. Então eu posso dar ordem para ele. Por que eu posso dar ordem para ele? Porque eu sou rei no meu corpo. Eu sou líder para os meus membros do meu corpo. Sou líder para a minha casa. Sou líder para a minha família. Você é rei e líder. Começa a dar ordem. Não fica pedindo. Não fica mais, né, se prostrando no canto. Dá ordem na tua vida. Começa a dar ordem. Decrete ordem. Rei decreta a ordem. Olha, mano, nós estamos cansados de ler aqui. O rei tal decretou uma ordem que todo mundo se ajoelhasse a hora que tocasse uma música, né? A hora que ouvisse o som da harpa, do pífaro, não sei o quê, bababá, todo mundo ia se ajoelhar lá para um deus de ouro que ele fez, Nabucodonosor. Aí teve 3 rapazes que falaram, não, nós não vamos dobrar o joelhinho aí de jeito nenhum. Mas foi dada uma ordem, o rei deu uma ordem, todo mundo tinha que fazer. Dá a ordem na tua casa, na tua família, dá ordem no teu corpo, dá ordem na tua saúde, dá ordem na tua vida financeira. Comece a dar ordem, determinar. Você vai ver acontecer. Amém, Jesus? E quando a coisa começar a mudar, as pessoas vão dizer assim, poxa, eu quero fulano como meu líder. Irmãos, pensa que não é? Talvez você não está vendo ainda, mas a hora que você se colocar em posição, você vai ver marido dobrando, esposa dobrando, filho dobrando. Só não dobra enquanto você não tomar posição. Toma posição para você ver só. Toma. Aí você vai dizer assim, poxa, eu não fazia ideia que isso ia acontecer. Porque enquanto você não tomar posição, Deus não pode fazer nada na tua vida. Tome uma posição, irmãos. A partir de hoje eu mudo tudo. Chega, quem manda aqui sou eu. Acabou. Quem manda na minha vida, manda no meu corpo, na minha saúde, na minha vida financeira sou eu e fim. Ninguém mais dá o palpite. Ninguém mais põe o bedelho. Eu que dou ordem. Eu é que mando. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença agora, Senhor, para colocar toda a tua igreja na tua presença. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus e meu Pai, como diz a tua palavra, que somos reis e sacerdotes, eu quero determinar, Pai querido, neste momento, Pai querido, que todo mal, que toda enfermidade que se aloja em nosso corpo, em nome de Jesus Cristo, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade, todo atrapalho financeiro, todo atrapalho dentro da casa, intriga, confusão, discórdia, em nome de Jesus, toda tristeza, todo mal, em nome de Jesus, venha bater em retirada agora. Como rei e sacerdote do Senhor, eu dou uma ordem agora, que todos os espíritos das trevas que têm causado esse dano no nosso corpo, causado esse dano na nossa casa, na nossa família, no nosso convívio, em nome de Jesus Cristo, eu determino agora, saem fora, sai fora, sai fora, no nome do Senhor Jesus, sai agora, sai da minha casa, sai da minha família,
sai do meu corpo, leva o que é teu, leva a tua imundície, leva a tua enfermidade, leva o teu mal, leva a tua miséria, leva as tuas confusão, leva as tuas intrigas, leva os teus atrapalhos, leva o teu vício, em nome de Jesus, e sai, sai, em nome de Jesus. Diga assim: eu determino que todo mal saia da minha casa, do meu trabalho, do meu ganho, da minha família, do meu corpo, e em nome do Senhor Jesus, eu determino e decreto esta ordem, decreto essa lei, que nada mais vem me oprimir, porque sou rei e sacerdote, constituído pelo Rei dos Reis, pelo sacerdote do sacerdote, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Dá uma forte salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.